Com a morte de Silvio Santos, a TV brasileira pode ter entrado no ritmo de fim de festa. A figura mais emblemática deste período, que abarca mais de 70 anos, não tem substitutos à altura. Ou tem? O modo de fazer televisão no Brasil encontra dois antagonistas em todos os sentidos: Globo e SBT. De um lado, a emissora carioca priorizava uma programação mais classuda, enquanto Silvio se dedicava ao povão. O tempo foi passando, as exigências comerciais também, e hoje a Globo não passa de uma TV pirata, sob as ordens de um ultrapassado Capitão Gancho no Mindinho. Já o SBT, sob a mão firme de Silvio, conseguiu manter o domingo legal para boa parte da população brasileira, embora algumas de suas produções tenham sujado a nossa praça. Qual foi o passado e qual será o futuro da TV brasileira? Para discutir o assunto de hoje, temos aqui a rainha da sucata, Luíde Marnoto, a pícara sonhadora, Felipe Trielli, o rei do gado, Arthur Machado, e o Chapolin Colorado. Boa. Não contavam com a minha astúcia, hein? Ah! Muito bem. Muito bem, vamos lá. Vamos falar... Eu já começo dizendo aqui, de cara, futuro da televisão brasileira é o quinto elemento. É o quinto elemento. Boa. Já está escrito. Já somos o programa de domingo mais, né, como é que fala? Mais nada, né? Mais nada. Coisa nenhuma. Só perdimos pro Silvio Santos no domingo. Agora, pois é, agora não tem mais. Estamos aí. Estamos aí. Maior audiência da internet, não é isso? Sim, maior audiência Pelo menos pelos nossos... Pelo nosso instituto de pesquisa Gallup. O nosso Gallup. Galopa. Muito bem. Então, acabou? TV aberto? Não, o Silvio Santos é engraçado, cara. Eu tenho mixed feelings. Eu acho ele muito legal, muito autêntico e tudo. Mas eu fui criado pra não gostar dele, né? Isso aqui me deu uma... Não, me proibia de assistir o 4. Canal 4. Canal 4. Porque era, né, esquerdinha, meio intelectual. Era metido, né? E aí achava aquela coisa popularesca. E era popular. Era mesmo, sim, né? Até hoje, né? Até hoje. É o que a gente falou em outros programas, no Notícias de Quinta passado. Não é legal chegar, o cara morreu, a gente falar todos os podres e não sei o quê, mas nem chega a ser um podre. Tinha umas coisas meio, né, forçadas. Tinha uma trecheira braba, né? É uma espécie de Joaquim Teixeira da televisão. Assim. Por aí. Eu acho que o lance dele era justamente essa parte de comunicação com o povão, né? Ele gostava de estar no meio, assim, você vê os programas que ele fazia. Não levar muito a sério. Não se levava a sério, isso era uma coisa, cara, que o diferenciava. A Globo, no começo, ela tinha um padrão muito legal mesmo, assim, de produção, tudo. Depois ela foi decaindo, e o Silvio foi mantendo aquela coisa dela. Mas, por exemplo, nos anos 90, sobretudo com o Gugu, eu acho que assim, o SBT era péssimo. Era decadência. Decadente. Não, então... Certas produções, assim, certas coisas meio de criança com boquinha da garrafa, entendeu? Banheira do Gugu, podem falar o que for, mas já é o começo de uma espécie de sensualização forçada, né, da televisão. Hipersexualização. Para ganhar audiência só. Né? Essa briga da audiência dos anos, final dos 80... meio 90, dos 90 foi um negócio meio e a Globo embarcou nessa, quer dizer, a Globo, em vez de peitar o que seria o padrão Globo de qualidade lá, falou assim, vamos baixar o nível também, né? E aí foi todo mundo para baixo. Agora, o que o cara... Desculpa. Vai lá. Eu diferencio, cara, o Silvio apresentador do Silvio empresário. Eu acho que ele apresentador, ele teve um papel, cara, fantástico, e foi ser um verdadeiro mestre de cerimônias. Eu acho que teve uma transição que, assim, antes da televisão, até o Silvio pegar a televisão, você tinha esse mestre de cerimônias que era o circo, né? Então você tinha o circo, a ideia do circo. Sim. Era muito legal o circo, respeitável o público. Sim. A televisão migrou esse imaginário, pra mim, saiu do circo, tanto que o circo, pra mim a televisão hoje é o que o circo foi no passado. Sim. Quer dizer, tá morrendo, já não tem mais aquele apelo. Só que o Silvio conseguiu ser esse mestre de cerimônia do circo na televisão. O Silvio. E aí ele, como apresentador, era embate-pai. Pra mim, ele virou um cara assim, que despertava alguma série de imaginários, jogos, era popularesco, mas era como o circo também era. Sim. A mulher barbada e o anão, o palhaço, é popularesco. Entendeu?
É meio apelativo. É que tem o Circo dos Horrores e tem aquele circo mais do... E o Silvio fez isso mesmo, é o que você falou, ele pega, por exemplo, Praça é Nossa, vários conteúdos humorísticos que tinham no SBT. O cara trouxe o Chaves, né? O cara trouxe o Chaves. Não, a Praça é Nossa, por exemplo, era um troço que ninguém mais queria, né? Quer dizer, que já tinha passado primeiro pela Record, que eu acho que começou lá, se não na Tupi, enfim. E aí ela foi passando, e aí aquele tipo de humor provavelmente já não pegava mais. E o que é uma bobagem, porque o brasileiro adora aquele humor de jargão. Que fica repetindo jargão. De bordão. Bom, basta ver o... Aí, ô Calabreso. Né? É o bordão. E o Silvio pegou, né? Isso é um troço que estava meio abandonado. Primeiro para dar uma força, porque o Silvio tem isso de interessante. Essa parte legal. De generosidade, né? Ele ajudava muita gente e tal. E ele botou o Carlos Alberto lá para tocar a Praça é Nossa. O Carlos Alberto virou o cara do núcleo de humor da SBT. Né? O diretor, né? Gente, né? Pregou um monte de gente, fez uma... E fez história. A Praça é Nossa diz que tinha uma audiência absurda, né? A Globo, inclusive, ficava preocupada com os humorísticos da Globo diante da Praça é Nossa. Eu acho que tem tinha a Velhinha Surda. Você lembra da Velhinha Surda? Desde a primeira Praça da Alegria. E era o mesmo cara que morreu velhinho. Essa coisa de mulher... então, tinha... É engraçado, porque ele tem essa coisa, né? Hoje, a gente pode olhar ele como um cara que, de certa forma, é um cara conservador, vamos dizer, mesmo colocando os travecos no ar, mesmo porque tinha uma certa... jeito, né? Então, é isso que eu ia falar. Até a banheira do Gugu, que eu já acho que já passa do ponto, já foi apelação, tinha um certo pudor de que, nossa, mas não vamos mostrar mulher pelada, não vamos fazer não era uma coisa assim, tipo, pelo menos tentava disfarçar, a gente tá aqui fazendo uma brincadeira inocente, claro, não sei a mina de fio dental, o que eu quero dizer assim, o que eu quero dizer, lógico, é óbvio que todo mundo sabia o que aquilo era, mas era assim, bom, o Gugu já é um outro também, outro Silvio, tem tantos momentos, né, de mas Silvio parece Santos. que, segundo eu tava vendo algumas coisas assim, o Silvio não interferia tanto assim na programação. Não. Por exemplo, o Gugu, o programa era dele. Entendi. Então ele via os números. Pô, tá dando audiência, tá ok. Né? Tá indo bem, tá ok. Assim, mas ele não era um cara que interferia, falava, esse tipo de quadro não sei o que não. Não, e aquelas sacadas dele, que foi assim, olha, depois do Fantástico, volta aqui, então, que vai ter. Isso é genial, né? Não se levar a sério, né? É isso. Mas o Arthur ia falar dos dois Silvios, né? Que tinha o empresário e o apresentador. Só complementar uma coisa só que você falou, já para você continuar, que essa coisa do circo, ele realmente chegou a trabalhar em circo, como locutor. Então ele aprendeu, até ele fala que uma das coisas que ele aprendeu no circo foi o domador lá que falou, o público é como leão, né? Como leão, você não pode ter medo, se você tiver medo do público, e realmente o Silvio Santos não tinha medo nesse sentido, o que vão pensar de mim, o que o comunicador nato era vocação. A vocação. Mas diga aí, e o empresário agora? Não, eu separaria isso, que eu só botando ponto, que o Silvio como apresentador, até no programa dele, ele protegeu, não é que não teve baixaria, até teve algumas, né, mas assim, ele protegeu muito esse conjunto de ideias, digamos assim, de 68, né, do hedonismo, do sexo, de tudo isso. Ele protegeu. Agora, como empresário, aquele negócio que você falou, o cara olha ali e ele também não consegue segurar o negócio dele, sendo totalmente contrário na sua programação inteira, no todo, contrário ao espírito do tempo, né? É muito difícil o cara manter o negócio do cara. Ele tem que fazer algum tipo de adaptação. Né? Ainda mais com o veículo de comunicação, né? Quer dizer, é impossível. Que depende de audiência. Na época, especificamente, dependia demais de anunciante. E veja só, um meio que, para mim, ele morreu rápido, tá? A televisão, ela, apesar da força dela, que foi em potência, em termos de vida, para mim, ela morreu rápido. Quer dizer, ela surge, acho que no Brasil, a televisão... A Globo foi fundada em... Quando foi? A Globo acho que é 65. A Globo é 68. 65, né? 65, a Globo, assim, foi pro ar
68. Foi fundada, foi fundada até ir pro ar antes, foi mas a TV no Brasil dos anos 50, né? Começou antes da França, inclusive. É de 1950. Ok. Tupi, né? TV Tupi, né? TV Tupi, é o Excelsior, né? Excelsior. O Assis, 50. A gente tá falando assim, o Assis Chateaubriand, que foi o primeiro Roberto Marinho do Brasil, antes do Roberto Marinho. Aliás, perto do Roberto Marinho, a gente sempre fala isso, né? Perto do Assis Chateaubriand, o Roberto Marinho é um escoteiro mirim, praticamente. Porque o Assis Chateaubriand realmente mandava no Brasil. E a importância da televisão no Brasil, isso a gente acho que até falou, é maior do que em muitos lugares do mundo, a maioria das partes do mundo. Só os Estados Unidos têm uma televisão tão forte quanto a do Brasil. E então, realmente, o Silvio Santos e a Globo moldaram, e a Record antes, né? Sim, a Record foi a pioneira. No começo era a maior audiência, era a Globo. E todos, né? Era o Globo, porque estavam todos os grandes artistas lá, né? Todo mundo. E antes disso, o rádio no Brasil também era forte. Então, assim, essas coisas moldaram os aspectos, essa coisa do Brasil gostar de futebol, essa coisa do Brasil, mesmo do carnaval, veio do rádio. O tipo de humor. O tipo de humor de rádio. Então, não dá pra falar que a importância do Silvio Santos não é uma importância apenas cultural, artística, ou de apresentador, é na mudança dos rumos quase do Brasil, porque ele foi eu acho que o primeiro cara a dar voz ao tio e à tia do Zap, antes de existir o Zap. Porque a televisão até então era uma coisa meio Zona Sul do Rio, Avenida Paulista, que hoje seria os Faria Limers. Era uma coisa assim, não, Milor Fernandes, não, vamos falar. Tanto é que o Miele, quando fez o Coquetel, o Miele, ele se ressente um pouco, não com o Silvio, mas porque o Coquetel... porque o Miele já foi. Se ressentiu. Exatamente. Porque o Coquetel realmente meio que acabou com a carreira dele, porque era uma apelação. Ele era um cara que, o Miele, pra quem não sabe, apresentou um programa chamado Coquetel, que era o Coqueteta, que a gente chamava, né? Que as meninas iam lá, basicamente era um pretexto pra mostrar o peito. Pra mostrar os peitos. Enfim, né? E era um programa italiano, baseado num programa italiano, que era a mesma coisa, era meio num cruzeiro, assim, uma coisa bem canalha, né? E o Miele tinha um pouco dessa canalice, só que era sofisticado, porque ele produzia show de Elis Regina, Ronaldo Boscoli. Era um cara sofisticado. Ele era sócio do Boscoli, né? Quer dizer, os dois tinham a maior produtora de shows. Do Bosco, né? Do Boscoli. Era a maior produtora de shows do Brasil. Sim. Aliás, inclusive o Roberto Carlos. Sarah Vaughan, Roberto Carlos, tudo. Então, assim, era um cara que, apesar de ter essa canalice carioca, de não sei o quê, não era baixaria. Ele perdeu, inclusive, clientes por causa disso. Ele foi fim de carreira, coitado. Então, assim, esses caras moldaram a cultura brasileira, tanto é que até hoje no Twitter, moleque de Twitter da minha idade, que não é mais moleque, mas os caras no Twitter da minha idade, a molecadinha repete, fala em banheira do Gugu, no tempo da banheira do Gugu. Isso era parte mesmo. Uma certa nostalgia. Exatamente, era parte da cultura. Por isso que eu falo, ele tem um lado bom e ruim do Joaquim Teixeira. Mas o que Só que o Joaquim Teixeira... que o Arthur falou na questão dele proteger, isso vale muito citar, porque é o seguinte, ao mesmo tempo que a Globo foi se deteriorando, foi adotando e abraçando todo tipo de pauta estúpida, idiota, o programa do Silvio Santos, ele nunca entrou nisso. Não, ele nunca entrou. Nada. Ele nunca deu espaço para esse tipo de mimimi sociológico. Até o final, ele já velho falando as coisas. E ele foi muito mais. É um grande lance que, assim, a Globo, o modelo Globo, aqueles intelectuais da Globo, que gostavam de estetizar o povo, né? Isso. Tornar o povo simplesmente como uma... Era o núcleo pobre da novela. Exatamente, Todo mundo a favela é estetizada, tudo fica glamorizado, e o Silvio era o cara que trazia mesmo a favela. De verdade. A favela de verdade, as pessoas do povo. E você via que eram gente, cara, muito mais divertida, muito mais autêntica. O Silvio nem se compara, né? E aí você pega, por exemplo, algumas reações, tipo Pedro Cardoso, Eduardo Bueno, são duas figuras assim das mais ressentidas. Agora, recente. Sim. Das mais ressentidas, você olha para as figuras e você não tem nenhum tipo assim de... o Pedro Cardoso, né? Mas é fraco, imitativo baixo.
É aquele ator que consegue imitar gente estúpida porque ele também tem muito disso. Mas é verdade. Não é um cara brilhante, ele acha que ele é. Esse é o problema. Né? Ele leva a sério as opiniões dele, é um coitado. E aí você pega o Silvio Santos não fazia. Você pega o Silvio Santos, que fez muito mais pelo Brasil do que ele, muito mais, assim, cara, 500 mil vezes mais, com uma família estruturada, todo mundo amando ele, cheio de gente, cheio de alegria. Você olha pro cara, o cara tá lá morando ressentido, reclamando que ninguém mais dá bola pra ele. Cara, assim, a figura do exemplifica que, cara, tua opinião não vale bosta nenhuma. E aquela coisa, todo mundo faz mesmo, se a gente for... Desculpa, fala que eu já falei demais. Não, eu ia botar uma observação do que o Alan falou, que pra mim o que acontece é o seguinte, a Globo, ela saiu da cultura, da boa produção pra cultura de massa. E aí eu vou fazer uma heresia aqui, vou ser cancelado pelo Quinto Elemento, cancelado pelos nossos ouvintes, mas eu vou usar uma definição dos filósofos de 68, que é o Adorno, lá da turma. Esse é anterior, não é nem de 68. Anterior, exatamente, mas da escola lá, né? Enfim, que ele falava o seguinte, ele separava a cultura popular da cultura de massa. Ele falava, cara, a cultura popular tem nada a ver com cultura de massa. E a cultura de massa atrapalhou a cultura popular. Eu acho que o Silvio, ele foi para a cultura popular. Sim, né? Boa. E quando ele tentou proteger um programa da cultura de massa e você vê que ele nunca... Coitado, o cara faleceu, o pessoal dizendo que o cara era ultra conservador, não sei o quê, como se fosse um reacionário. Pô, foi um cara que botou travesti na televisão, né? Era super... Ele era popular, ele só não era da cultura de massa. Eu vejo essa distinção entre os dois, entendeu? Mais ou menos. Não, tinha um pouco de cultura de massa, por exemplo, na música. Não, é que uma coisa puxa, né? O que eu entendo é a cultura de massa academizada, acadêmica. Então, que você quer assim, não, a gente precisa pegar isso que o povo está fazendo, que é isso que o Silvio Santos fazia. Vamos pegar o que a galera está fazendo e apresentar ao Brasil ele mesmo, na verdade, porque o cara quer se ver na televisão. No fundo, todo mundo quer meio que se ver na televisão, na internet, não sei o quê. E aí o cara se viu e deu certo pra caramba. Bom, o cara fez o programa mais longevo da história, inclusive tá no Guinness. E aí a Globo fez o contrário, falou, não, a gente precisa educar esse povo inculto, até talvez no começo com alguma boa intenção, assim, vamos elevar o negócio, que eu também acho uma coisa que a gente deve fazer, que todo mundo deve fazer, não é uma coisa ruim em si, você falar assim, pô, vamos dar uma coisa não vamos só dar lixo pro pessoal, vamos dar uma coisa de qualidade. O problema, exatamente, não, mas aí é que eu vou chegar. O problema é que quando começou a ignorar e olhar pro público como, não, vocês são uns merdas. Diferente de, você não sabe direito as coisas, vamos conversar, a gente dialoga, eu aprendo com você comigo. Não, a Globo falou, não, agora peraí, vocês não sabem nada, nós vamos ensinar o que você... Então, isso que o Silvio Santos nunca fez e que eu acho ficou bem claro nas novelas. Exato. Os temas das novelas. Nem quis ensinar, ela passou a doutrinar. Então, mas ela passou a ser uma bostolândia enorme, né? É a postura do professor bom e professor ruim, né? Sim. O professor bom é aquele que olha a pessoa e fala assim, eu preciso deixar ela melhor. O professor ruim é aquele que fala assim, eu tenho que deixar ela parecida comigo. Do jeito que eu quero, exatamente. Entendeu? Esse é e 90% hoje da estrutura educacional brasileira é feita por gente estúpida assim. Sim. Né? Desculpa, pode falar. Pode continuar. A Globo realmente tinha essa ideia de educar com programas porque ela mesclava, né, essa coisa. Então tinha programa de música clássica que passava em horário nobre, sei lá. E realmente educou muita gente, né? Muita gente passou a ouvir música clássica, porque acho que era aquele Karabichovski. A gente sacaneava o nome dele, mas não, é verdade, tinha clássicos de noite, tipo domingo à noite, com Herbert von Karajan. Eu lembro que tinha concertos com Karajan. Isso. Legal. E quem apresentava era o maestro Karabichovski. E, enfim, eles tinham um pouco esse negócio. As novelas que passavam mais tarde, tinha a novela das 10 até, eram sempre baseadas em peças clássicas de teatro, entendeu? Livros da literatura. Com adaptações sem ser modernosas. Então, tinha essa preocupação ali, parece, até porque eles chamavam intelectuais que tinham boas intenções de... Mas aí,
Aí você corta para 2000, Cara, virou aquela doutrina de DCE, né? E foi piorando, não é nem só caindo. Não é nem assim, não é nem Adorno. Não, não, muito abaixo disso. É Márcia Tiburi para baixo. Para baixo, entendeu? Exatamente. Você pega dos anos 2000 para cá, eles tiraram programação infantil, eles tiraram humor, não tem mais nada. Aliás, eu achei bonito isso, de os caras passarem desenho quando ele morreu. Pois né? Então, tem isso. Tem certas coisas do SBT que, embora eu nunca fui um grande fã do SBT, eu gostava mais do cinema, né? Tinha os filmes e tinha, sei lá, tinha algumas coisas de desenhos e tal. Mas não era programação do Gugu, essas coisas nunca foi. Também não foi minha parte Até porque, vamos falar, a gente não é. Não é povão. Essa galera também que quer falar, eu sou povão. Cara, eu nunca fui. A minha vida não foi conviver com o pessoal que é filho de camelô, não sei o quê. Minha vida foi um pouco mais. Exato, o que não quer dizer que eu sou melhor que eu não quero. O que eu acho que é o problema, o que eu acho o grande problema é você olhar de cima pra baixo pra esse cara. Isso aí. Que é uma coisa que eu não faço. Já fiz muito. Mas eu tento não fazer, de falar, cara. Às vezes o cara que tá se achando aqui, o cara teve de tudo e todas as possibilidades e não sabe porra nenhuma. E o carinha que tá lá ralando é o cara que sabe mais. Então tomar cuidado para não pegar também esse outro lado de falar, não, legal, o Joaquim Teixeira é muito legal, não é uma crítica a ele, até porque ele é humor. Mas assim, não é um cara que eu quero seguir a minha vida, né? Vou lá no ou fumar derby e não sei o quê. Não vou levar meu filho pro puteiro, apesar de ser uma coisa que, né? Não, vocês entendem o que eu quero dizer, né? Porque tem essa... exatamente. O problema é isso. Ou o cara quer levar o filho pro puteiro, ou quer levar a filha pra fazer aborto. Não dá pro cara ser uma pessoa assim normal, legal não. Ele te entendeu errado, mas deu certo. Eu falei Malboro. Ele falou Malboro. Mas deu certo. Os erros engrandecem a nossa produção. Mas é verdade, o que você falou tem toda a razão. Fala aí, Arthur. Fala, Arthur. Não, o perigo é que antigamente era isso, né? Você tinha uma má educação que levava o cara que levava o filho, né, pro puteiro, né? E a menina fazia ao contrário, o cara leva o filho pra fazer a e a filha pro estamos chegando hoje nesse nível, né? Já chegamos na sociedade hoje. Nessa linha. Mas olha só, a coisa... o SBT, você falou dos caras do povão brasileiro, o SBT abriu uma janela de comunicação para esses caras que nunca tiveram, claro. Que nunca tiveram, substituiu muito dessa diversão, da cultura, etc. Eu acho que a Globo foi o que eu te falei, ela saiu rápido dessa tentativa meio petulante, pedante de ensinar o povo para uma cultura de massa e uma doutrinação. Só que ela perdeu, e acho que esse é o grande problema, por isso que eu acho que a televisão está morrendo, ela perdeu essa capacidade de fazer humor, de ter um debate sincero sobre as coisas e virou um ente político. Hoje, para mim, as televisões, elas dependem, e eu digo até não só a Globo e a SBT, todas elas, inclusive a Record, a Rede TV, elas dependem hoje de públicos e nichos específicos doutrinários, entendeu? Até mesmo na religião. Sim. Então, você hoje tem um ente político. Ela virou uma entidade de natureza absolutamente política que depende da grana do governo. Então, ela vai fazer propaganda política o tempo todo. A Globo vive de política hoje, entendeu? De doutrinação, né? Para poder ter um povo manipulado na votação. Eu acho que a gente tem que deixar bem claro justamente esses degraus, né, que foram subindo. Começou primeiro, vamos fazer uma programação legal, porque a gente precisa, ninguém conhecia a Globo, vamos lá, aí aconteceu a enchente lá no Rio, e os caras viraram o que viraram por causa do jornalismo, beleza. Depois, vamos, já que a gente tá aqui, a gente é o dono da cocada aqui, vamos ensinar esse povo aí umas coisas legais, e até esse momento parecia interessante. Vamos grau, era telecurso, exatamente. Aí, vamos chamar um pessoal mais moderno, porque a juventude é o futuro, ok, até aí beleza. Aí de repente começou a falar, a importar essas pautas raciais, não sei o que, e começou a falar, não, agora a gente precisa ensinar essa ralé a ser gente. Aí começa a virar. E no final é o que você falou, hoje já não é nem isso, já é militância pura e simples. O que a gente vai fazer pro Lula ficar bem? Baixa. Exatamente, é do dia a dia, é de DCE. Não, se a gente falar isso, o Lula perde a eleição, então não vamos falar. Claro que sempre teve uma vontade política por trás ali, mas não essa escancaração em todas as áreas, né, essa coisa... a rigor, eu acho que todo
o veículo de comunicação, sobretudo as TVs, que são concessões do Tem Estado, tiveram alguma Rabo promiscuidade preso, com o Estado, de algum jeito. Sim, entendeu? tinha a semana do presidente. A semana do presidente, o próprio Silvio tinha a semana do presidente. Eu fui vasculhar umas coisas lá e tava o Silvio Santos é coisa nossa. Aí ele vai apresentando a galera. Sérgio Malandro. Aí vai entrando a turma, de repente ele fala assim, o Figueiredo é coisa nossa. Eu falei, bom, quem que é esse Figueiredo que vai entrar? Não, cara, o presidente. O presidente. O cara tava lá dando uma... Mas ok, Mas é ele engraçado. falou do Laudo Natel. Sei lá, o do Natel. O cara, ele até entrou pra política, tentou mas saiu rápido. Mas é engraçado, a filha dele até fala em uma entrevista, ela fala isso, ele viu que não é pra ele. E não é, cara. Ele tá assim, ó, eu não quero problema. Quem que eu preciso puxar o saco aqui? Fulano, beleza? Beleza, só não me dá problema. Não tem uma ideologia por trás, não tem Tanto é que o Bolsonaro, ele recebia numa boa, não tinha. Então, aí tem um detalhe, você falou um troço que me lembrou também. Ele se divertia muito. Na TV. Ele gostava muito de fazer aquilo. É vocacionado. Dizer, era diferente do Roberto Marinho, sabia mexer os pauzinhos lá, era um cara muito inteligente de trazer talentos, etc. O Silvio não, o barato dele era passar o dia. Porra, o programa dele chegou a durar um dia inteiro. Começava de manhã, acabava à noite. Entendeu? E ele lá, cara, sei lá, 15 horas, 12 horas, sei lá. Divertindo-se. Ao vivo, né? E se divertindo muito, assim. Eu falei pra minha filha essa semana, eu falei, ó, não confia em quem não tem senso de humor. E o cara tem, sabe rir de si mesmo e fala, cara, só isso já mostra a diferença de um Silvio Santos pra uma, sei lá, Eu digo mais, cara, eu acho que assim, qualquer um da Globo hoje. Se tem uma coisa que a TV, várias coisas que a TV é fundamental, sobretudo no Brasil, por causa do alcance, porque ela chega em lugares, cara, que, a internet não chega hoje em alguns lugares que a TV vai chegar. Então ela tem um papel pedagógico, que é muito importante, e assim, a Globo no passado, ela tinha Sítio do Pica-Pau Amarelo, ela dava espaço para experimentação, ela fez o TV Pirata, ela fez o Armação Ilimitada. A Armação Ilimitada é puro experimentalismo, e cara, funciona. Tem lá as suas pautas, enfim. Se você for olhar, exatamente, mas era o espírito do tempo de verdade. Sim, era autêntico, era muito autêntico. Essa a Globo tinha isso. O Silvio... os caras chamaram na Armação Ilimitada, você vê que até essas sutilezas. A menina se chamava Zelda por causa da Zelda Fitzgerald. Que era toda... O nome inteiro dela era Zelda Scott. Zelda Scott Fitzgerald, exatamente. Quer dizer, esse tipo de brincadeira, que hoje os caras nem sabem. Ninguém sabe. Tem referência. Isso é uma coisa que eu até estava conversando com o molequinho. Eu também não sabia, mas você vai crescendo e descobre. Você vai descobrir, né? Na época também. Hoje o cara nem bota a referência, e aí o cara não vai descobrir anos depois, nossa, ele quis dizer. Então tinha, e aí eu voltando para a figura do Silvio, assim, então, e a figura dele é uma figura que inspira muita gente. Ele é essa persona de alegria, isso inspira muita gente. Sim. E eleva. Eleva. Queira ou não queira, o cara é um cara iluminado. Você pode não gostar do cara, mas foi o cara mais carismático que apareceu na televisão. Na televisão brasileira. Não tem ninguém que chegue perto desse cara. Olha a comoção, você vê velhinha chorando. Se você falar pra Alexa, imita o Silvio Santos, ela imita. Fala. Não, mas só finalizar essa linha de raciocínio. Essa inspiração, no sentido de, por exemplo, olha a família do cara. Tudo que está ao redor dele é bem estruturado, tem ordem. É diferente do que a gente vê do outro lado. Sim. Que você vê o Caio Blatt beijando o coisa enquanto a mulher está não sei o quê. Quer dizer, é totalmente desordenado. É uma gente sem nenhum tipo de... Querendo cagar. Exato, querendo cagar. E ele ordenado não cagava regra nenhuma. Desculpa. E isso não só a família, né? Funcionários. Sim, você vê muita gente ali com a vida bem encaminhada. Cara, tem vários pontos aqui rápidos que eu queria colocar, mas eu digo o seguinte, que até esse lado que eu acho que era sensacional dele, que é isso mesmo, ele tem senso de humor e ri dele mesmo. Então ele ria dele mesmo. E é o que o Trelli falou, e eu concordo plenamente, cara. Não dá pra confiar em ninguém que não tenha senso de humor. Por isso que eu não confio nos loucos, porque os caras não... Exato. Sabem zero. Rir, Perfeito. É tudo uma liçãozinha de moral. Então, essa diversão de inteligência que a Globo também teve, tá? No momento que você falava, mas, por exemplo, eu me lembro que até o Miguel Falabella,
ele tinha aquele personagem do Sai de Baixo, que era o Caco Antibes, Sim. que era uma brincadeira, que ele era o cara pobre, mas queria ser rico, ele queria ser o Cap d'Antibes, que é na França. Sim. E ele tinha essa inteligência de fazer esse personagem. Fala assim, pô, eu não sou o Cap d'Antibes, não vivo lá, eu sou o Caco Antibes que vive no conjunto habitacional aqui e tal. Então ele tinha essa capacidade de rir dele mesmo, como o Chico Anísio também. Mas isso a Globo perdeu, e aí eu já vou te falar, porque eu sei que o problema é sobre o Silvio, mas tem uma diferença muito brutal para mim dos dois, que é o seguinte: não é só que a Globo ela ensinou coisas ruins ou abriu porta para ideias ruins e colocar em circulação. Eu acho que ela fez algo muito pior, porque hoje é muito difícil a gente não ver, não só que a gente vive um totalitarismo no Brasil, porque nós vivemos, ele está aumentando, mas também um totalitarismo woke. E eu acho que a Globo ensinou o povo a ficar submisso, porque um cara totalitário, ele só consegue assumir esse papel de totalitário se tiver um povo submisso. Claro. A nossa mentalidade quanto povo foi de aceitar e ser submisso às maiores barbaridades do mundo. A violência, e isso passou pela romantização da favela. Então, a romantização da violência. Da bandidagem. Da bandidagem. Coisa que o SBT nunca fez, né? O SBT nunca fez nada parecido com isso. Nunca romantizou bandido, nunca romantizou a pobreza, nunca. Então, assim, eu me lembro da minha avó vendo novela, e ela via a novela das 6, que ela adorava, que era novela de época. Isso. Quando chegava das 7, a partir daí, a minha avó, naquela época, ela virava e falava assim, pô, mas esse cara só ensina besteira. Quer dizer, tá ensinando a fazer besteira, entendeu? E eu acho que ela, no final das contas, para mim, o que o SBT não aceitou foi ter esse papel de tornar a mentalidade do povo brasileiro submisso. Submisso a cada vez mais a um regime totalitário e a um autoritarismo woke que vem se impondo, entendeu? Na busca do cancelamento, quando a Maju Coutinho lá fala o choro é livre, né? E isso eu acho que o Silvio soube resistir com brilhantismo. Eu tiro o chapéu para ele nisso aí. Eu só discordo do seguinte, não foi a Globo que ensinou o povo a ser submisso. Se você pegar a história do povo brasileiro, é um povo que evita o confronto desde lá de trás, entendeu? Você pega os livros do Sérgio Buarque de Holanda, você pega o livro do Mário Vieira de Mello, tudo isso, o povo brasileiro, ele não tem uma vocação para o confronto e enfim, para confronto às vezes até intelectual, né? Tem gente que fica nervosa. É até bom no sentido, porque para a revolução também não tem, né? Você pega nós não temos esse tipo de ímpeto de olhar para o outro, porque isso é uma coisa que eu acho que é positiva. A gente tem um monte de problema. Hoje em dia você pega em lugares como São Paulo, o teu vizinho não olha na tua cara, mas, cara, o brasileiro, em geral, ele tem uma vontade de conhecer o outro. Ele não é um cara que nem um alemão. Que nem um alemão, ele tem uma necessidade de socializar que talvez outros povos não tenham tanto, assim, né? E aí pode ser, aí você pode botar vários tipos de problema. Mas eu sinto que o wokeismo tá fazendo isso mudar, destruindo, né? Mas assim, tá destruindo em grandes centros. Se você for para fora ainda, você consegue enxergar os caras se sacaneando. Apesar do ter entrado em todo tipo de cidade pequena, enfim, mas aí é justamente... Aí eu acredito isso muito em parte a Globo. Aí, no caso, dessa idealização isso para mim... Globo, Folha, enfim, esses grandes... Você falou da submissão do brasileiro. Acho que teve um único momento na história que teve uma revolta genuína, que não veio de cima para baixo, que foi contra a aplicação da com o Oswaldo Cruz. A primeira revolta da vacina. A primeira revolta que não teve a segunda, né? Não teve. A segunda foi foi abafada completamente. Mas foi o único momento em que o povo realmente virou bonde na rua, deu porrada, quebrou tudo. Não, pré-república já era um momento em que as coisas estavam mais instáveis mesmo pré-república, eu digo, as guerras de independências. Sim, mas aí eram coisas que vinham de cima para baixo, quer dizer, não era uma... Nós não tivemos uma guerra de independência. Mas na independência teve algumas pequenas, mas assim, não é uma coisa traumática da nossa história. Não foi uma guerra civil como os Estados Unidos. Não geram traumas. Eu tenho mixed feelings, como diriam os americanos. Falei em inglês. Mas uns sentimentos misturados em relação a isso. Porque, ao mesmo tempo, eu acredito
nesse lado cordial, como diz o Chico Buarque, né? O Buarque de Holanda. O Sérgio. O Sérgio Buarque de Holanda, que é do homem cordial brasileiro. E dessa cordialidade que existe no Brasil, muito embora em alguns estados seja aquela falsa cordialidade, né? Tipo o Rio, passa lá em casa e tal, mas não tem sinceridade. Mas ao mesmo tempo, eu não acho que o brasileiro seja pacífico. Eu acho que talvez a gente canalize mal esse sentimento, que talvez a Globo tenha, não sei se foi a Globo, mas em vez de a gente é submisso ao governo e a atitudes totalitárias, mas ao mesmo tempo o brasileiro não é pacífico, pelo tamanho da violência que a gente enfrenta. Você hoje está o cara de R15, né? E histórias horrorosas, o cara esquarteja um policial e dá pro jacaré comer. Você fala, cara, esse cara não é um homem cordial, esse é um homem pacífico, né? Não é zero pacífico. Então, essa violência que é direcionada não contra o Estado, que deveria receber uma violência do povo pelo seu regime totalitário e pelas ideias, ela acaba extravasando para mim de outras maneiras. Eu não sei, eu tenho esse sentimento no Estado, eu não tenho uma análise feita bem montada sobre isso, mas eu olho o Brasil hoje, eu me assusto. Eu acho que o Brasil está em guerra civil há muito tempo, falta a gente assumir que está em guerra civil. Eu também tenho essas coisas misturadas. Possível. Nesse sentido... O ponto é o seguinte, o povo, no geral, é cordial. Tem evidente que ele é o cordial cínico, vai. Ele tem uma cordialidade, uma certa hipocrisia. Até essa expressão do brasileiro cordial, do coisa, é mal interpretada porque o próprio Sérgio, não que eu não sou sociólogo, não sei como avaliar, mas o próprio Sérgio dizia que isso não era um ponto positivo exatamente. Era cordial de pensar com o coração, entendeu? De ser muito apaixonado, né? mais emocional do que racional. Mais de ser, exatamente. De privilegiar os seus. É o homem cordial que privilegia o amigo, e a lei para os inimigos e os favores para os amigos. Né? Exato. O homem cordial é esse, cara. Esse é o brasileiro mesmo. Então, isso não é de agora. Né? Patrimonialista, né? Mas o que eu acho que, por exemplo, tem o papel da Globo nisso é justamente aquilo que a gente falou, essa exaltação, né, do crime, exaltação de vários pontos negativos. Você pega, por exemplo, as primeiras novelas que foram a falar sobre divórcio, disparou o número de divórcio no Brasil. Quer dizer, tem elementos. Ligação, agora, é claro que você tem que tomar muito cuidado de dizer assim, então não pode falar de divórcio, não pode falar... Cara, não é isso. Mas existe não era... Eu acho que a novela era só o gancho para depois ir no Jornal da Tarde e falar, vamos falar então sobre o divórcio, como na novela, não sei o quê. Não é a novela, não é a ficção em si que vai dar... É a ficção a serviço da pauta. A serviço da pauta. Que se tornou. Que eu acho que, inclusive... Isso é anos 90. Eu acho que final dos anos 80, 90, a gente teve um problema que vai, inclusive, para escolas, que é aquela coisa, sabe aquela pauta que vocês vão sacar na hora que eu começar a descrever, que o cara começa SPTV à tarde, blá blá blá. Vamos então falar com o secretário de saúde que eles têm uma notícia importante. Olha, nós precisamos andar direitinho na rua porque pode causar um problema. Sabe aquelas coisas que sua mãe manda às vezes de Instagram? Cuidado com Teflon, que Teflon faz o problema. Cuidado com o ovo, que o ovo... Cagando um monte de regra. Com todo respeito, minha mãe, adoro minha mãe. Mas essas coisas você acaba ficando com medo de tudo e, é melhor eu seguir essas regras aqui. E isso serve para a escola. Na escola, hoje você aprende a ser um soldadinho, porque qualquer conflito... Cagão, né? Qualquer conflito... Soldadinho bundão, né? Seja um conflito saudável, que, quantas vezes eu sempre falo, nos almoços de família, cachorro, a gente fala brincando, eu não sei mais o que é certo, almoço. De eu família, os cachorros latindo no fundo, mas enfim, as pessoas discutindo com o meu pai, com os amigos e não sei o que, aquela discussão acalorada que eu sempre vi, e de repente estava todo mundo cantando junto, bebendo, não sei o que. Era uma discussão que eu, como criança, qual é a leitura que você tem? Fala assim, as pessoas podem discordar e continuam amigas, não acaba o mundo, não sei o quê. Hoje, para uma criança, numa escola, discordar, falar de um assunto um pouquinho mais polêmico, e eu, como pai,
também não quero muito, porque se for falar de assunto polêmico, o professorzinho comunista vai ficar falando que vai doutrinar. Vai doutrinar. Então, também tem esse outro lado. Aí o que acontece? Todo mundo fica com medo de ai, não, mas se eu falei te ofendeu, ai, eu não sei o quê. E aí, eu acho que foi todo um processo mental que fez com que... Os caras não estimulam um confronto saudável, né? Aí é a cultura woke por excelência. Total. É a cultura woke. E aí o confronto, enquanto isso na favela tá rolando confronto de verdade. E aí você coloca tudo no mesmo saco. É que nem o fio-fio com estupro. É que nem a linguagem acabou e isso veio junto. Durante muito tempo, hoje que está caindo um pouco, essa vontade bélica do brasileiro, ela foi toda canalizada para o futebol. O futebol fazia esse papel, né? Você pega as torcidas organizadas, né? Que são selvageria pura. Mas é isso, o cara vai lá no estádio e lá ele joga, ele despeja toda a sua animalidade, né? E volta para casa e ok, né? Os mais civilizados, evidente que tem uns que são selvagerias, que são selvagens por natureza, não tem, matam na porrada, não tem espírito nenhum. Então, mas assim, as pessoas, porque eu ia pro estádio e era um negócio meio catártico, você vai entrar lá e xinga todo mundo, grita, não sei o que, depois você sai e fala, poxa, tô lendo um livro do Machado de Assis, tô lendo não sei o que. Quer dizer, são duas pessoas completamente diferentes que estão habitando na mesma coisa, mas isso é importante, você tem, os espetáculos do passado serviam para esse de efeito catártico, assim. O futebol tinha esse lado positivo de você despejar essa coisa e aí você ia para a tua vida diária e sabia lidar mais ou menos. A Globo, com cultura woke, com todas essas, destruindo a infância porque corta os programas, ela tornou as coisas muito chatas e muito negativas. Tudo é muito... O que era bom ficou ruim. O que era bom, o que era normal. O que era normal ficou crise, ruim. Pô, você ter crise, você ter um problema, você ficar nervoso, são coisas naturais da vida. Bom, basta ver o jeito de lidar, inclusive com os trans. Exato. O Silvio Santos era lá, olá, você tem bigolim, porra, que coisa horrível. Eu não quero mais com bigolim. Aí ele vai querer a mulher com bigolim. O cara, não, eu não. Pô. Se você faz isso hoje, pô, você tá sendo transfóbico, o outro tá sendo não sei o quê, o outro tá sendo não sei o que lá. Cara, e tava tudo bem, inclusive pro trans. Inclusive tava dando voz pra um cara que não tinha voz. Você acha que a Globo, em 1973, ia botar um lá pra falar? Não, mas o Silvio Santos botou. Mas ali era autêntico, era a voz de verdade daquele cara ali que não ligava se ele tava sendo zoado, se não tava, se era... Quando a voz fica artificial, aí vira esse problema todo que a gente vê. Agora, o Silvio Santos, o que eu acho mais bacana da trajetória e tal, é justamente essa coisa dele, até o final, até o último dia da vida dele, ele não se rendeu a falar a verdade. O Daniel até escreveu um negócio bonito, assim, falar a verdade nesse sentido de autenticidade, assim, não, homem é homem, mulher é mulher, isso aqui é isso aqui, aquilo ali, gordo é gordo, você é gorda. Não, isso aí não é pra ser modelo, gorda. Pode ser gorda, mas não pode ser modelo. Cara, tudo bem. E aí vai ter um personagem gordo num negócio, tudo bem também, não é? Essa naturalidade da vida tá se perdendo por causa da artificialidade dos wokes, né? Enquanto a Globo tava fazendo... Aliás, Fala. Não, um dos vídeos que circularam no Twitter, no Instagram, etc., do como o Silvio era querido e ele tratava da realidade com isso, sem essa alienação woke, é exatamente de 5 dançarinas que vão lá, gordas, né? E aí ele fala assim, mas por que vocês estão gordas dançando? Não, porque a gente quer ensinar as mulheres a se aceitarem assim. Aí ele falou assim, não entra nessa de ser gorda não, isso faz mal. E ninguém mexeu com o cara, porque ele tava falando uma coisa que era verdadeira. Mas olha só, o que me espanta hoje no Brasil, que o Carlão tocou, é exatamente essa assimetria, esse desbalanceamento que a televisão ajudou a criar. Principalmente das coisas cotidianas e que a gente acaba aceitando essa violência. Então, por exemplo, a importunação sexual hoje, quando aquela história, tem vagão do metrô para mulher, ela é considerada seríssima. Eu também acho que ela é seríssima, não estou discutindo que ela é seríssima, mas o cara acaba com a vida do cara na rede social, não sei o quê, enfim, tudo isso. Aí você vai e fala assim, tá bom, aí você tem o caso do estupro. Aí depende.
Porque se for um empresário, etc., esse cara entra na pauta woke e aí ele é exposto, né? Às vezes, até mesmo apenas pela acusação, como aconteceu com aquele rapaz de Santa Catarina lá. E depois teve o julgamento e o cara... o julgamento pela justiça decidiu, pelos parâmetros da justiça, que não há crime. E esse cara continua, porque para a mídia esse cara é. Agora, se for um cara de uma classe social mais baixa, diferente, a conduta já é permitida. Bom, e é muito estranho, porque você viu... O abraço do médico lá no cara que matou e estuprou uma criança de 4, 5 anos, não lembro. O abraço do Drauzio no travesti. O travesti, que foi o caso do Drauzio Varela, que estuprou, cara, que matou, etc., esse cara é romantizado pela televisão. Exato. Ganha abraço. E a pena, não, mas esse cara merece perdão. Agora, o cara que passou a mão no joelho merece ser preso com pena de morte. Exato. Quer dizer, essa assimetria que o Brasil se tornou, fazer, pelo menos, né, no mínimo assimétrico, isso tem uma responsabilidade da televisão enorme. Dessa elite brasileira, essa elite carioca e paulista, da qual 90% da Globo faz parte, que inclusive o cara lá que trabalhava na própria Globo, isso tem um caso caracteriza do Márcio Smelling lá, que foi, as meninas se juntaram, porque são todas ultra não sei o que, pra ferrar a vida do cara. E conseguiram ferrar a vida do cara. O cara graças a sorte. E aí é que tá, né? É que nem os vazamentos do nosso. Eu não sei se eu posso falar. Que a gente vai falar no Puxando o Fio. Já falou. No Puxando o Fio. Esses vazamentos. O cara seria, mesmo que ele tivesse todos os indícios de que ele não fez nada de errado, ele seria destruído, a não ser pela sorte de ele ter algumas mensagens lá, que seria da vida privada, né? Que hoje você já não tem privacidade. De certa forma você olha, porra, ainda bem, porque com todos os indícios não adianta. Se o cara tá no time certo ou no time errado, o cara ou vai se ferrar ou vai se dar bem. Agora, você precisa ir para um lugar horrível, que é de todo mundo saber as mensagens de todo mundo, para ver, agora, é que nem outro dia estavam falando do Luiz Felipe Pondé, que ele agora está falando um monte de coisa, tudo bem. Ele nunca chegou, justiça seja feita, a chamar de fascista, sempre deu uma leitura mais ou menos... Votou no Lula. Mas falou, não, Lula é melhor que o Bolsonaro, beleza. Então, só que o pessoal estava me criticando porque já perdi o fio da meada. Tava me criticando, é um absurdo me criticar, já se viu. Depois eu penso, se eu lembrar, eu falo. Vai lá. Eu queria fazer só um adendo em relação ao que você falou do colégio, Crelli. Que a Globo também tem a ver com a televisão. Então, por exemplo, você vê... Tem a ver com a educação. Com a educação e com a doutrinação, com esse sentimento de manipulação e lavagem cerebral. Bom, Unesco, se você falar Globo. Unesco. Se você apenas falar Yanomami, cara, já é um gatilho que aqui as crianças começam a chorar. É curioso, todo mundo associou o Yanomami, a crise que houve no Yanomami, por exemplo, ao governo Bolsonaro. Hoje, os números são piores, o Lula botou em segredo de justiça as mortes de Yanomami e ninguém mais fala nada. Né? Assim como você tem um Pantanal queimando mais do que nos anos passados, em termos de incêndio. Aí você fala, pô, onde veio essa percepção? E eu digo para você, por exemplo, a minha família é de Belém do Pará, né? Eu conheço bem Belém, fui recentemente a Belém, cara, eu conheço bem a Amazônia e fiz missão lá no Afuá. Aí você fala que, por exemplo, você sabia que o Rio de Janeiro é uma cidade que tem 20% ou 30%, né, de percentual de favelização. Quando você vai para os estados do norte, por exemplo, Belém do Pará, ultrapassa 50%, 60% de favelados. O Tocantins também, o Acre igual. Aí você fala assim para esse pessoal, cara, você não tem preocupação com essas pessoas? Zero. Mas é negativo, entendeu? Então, tudo isso é uma doutrinação causada pela televisão e pela escola, né, com fins políticos, entendeu? Então eu me divirto com isso, no sentido que eu acho engraçado, que é o nível da alienação da elite brasileira. Que é isso, eles acham que a Amazônia são vários ibirapueras, um atrás do outro, né, não sabe a diferença. Com os caminhos floridos, assim, né, bonitos. Ali, florido, rosinhas. Aqueles folhetos, né, da Testemunha de Jeová lá. Tá achando que tem hortência na Amazônia, enfim, e que não sabe. Aí você fala assim, cara, qual é a diferença lá do Tupinambá pro
pro Yanomami? Não tem nem ideia. Quer dizer, a cultura brasileira, a história do Brasil, os conflitos, se você foi em frente ali no Rio de Janeiro, ali na Avenida Rui Barbosa, tem uma estátua, uma pirâmide do Mendes Sá. Se você perguntar o que aconteceu ali, como é que ele levou uma flechada no olho, os caras não têm nem ideia. Não, isso aqui não. O cara levou uma flechada aqui. Levou uma flechada. Então, por quê? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Então, assim, é o nível, pra mim, de isso a Globo não mostra. Mas aí a Globo não mostrou. Que aí eu acho que passa a questão, a Globo vira só um instrumento de agendas internacionais, né, globalistas, enfim. Você tem a Academia Brasileira, né, a universidade, que também é outro antro de pensamento, de alienados, de quinta categoria. Então, junta tudo isso, você tem o que vira o Brasil, né? O Brasil vira um negócio, um jogo de força de opressões, né? Eles sendo muito mais opressivos do que quem eles acusam de opressores, né? Agora, um ponto interessante, por exemplo, a gente estava falando da questão lá nos anos 90. Enquanto a Globo fazia novela incentivando o divórcio, comentando na sua programação a importância, não sei o que, tal, o Silvio Santos fazia o programa Em Nome do Amor, fazendo as pessoas se juntarem para casar. Isso, né? Então você pega, cara, muito tem um abismo. Um abismo entre dois mundos. Entre dois mundos. Que é um abismo entre os mundos. Existe um abismo assim no Brasil. O mundo da elite, do Leblon, da Vila Madalena, e as pessoas de verdade, cara, que estão... a rigor, mundo, Você né? tinha o namoro na TV. A elite de Nova York. Namoro na TV. Em Nome do Amor, namoro na TV. Namoro da TV. Namoro na TV. Vocês me acenderam a luz aqui que realmente você vê, não tem um instituto, pelo menos que eu saiba, não é famoso se tiver, Instituto Silvio Santos de Educação. Não tem. Você entende? Não tem, se tiver, deve ter alguma coisa que é meio escondida, não sei o quê. Agora, você tem a Fundação Roberto Marinho, com um monte de coisa ligada à ONU, com um monte de Agenda 2030, com um monte de coisa que tá dentro das escolas. Tem fundação, tem merda. Tá dentro tá dentro de todas essas coisas. Ou seja, a ideia do cara, seja honesta ou não, era assim: eu vou transformar a sociedade, eu não vou fazer lá o que o Silvio Santos queria, eu quero fazer meu programinha ali, o que o povo quer ouvir, isso aqui, vamos botar, como é que é? O Roberto Marinho e a Globo, eles querem transformar profundamente essa sociedade que está toda errada, porque o certo mesmo é o que eu aprendi em Sorbonne, na França, quer fazer. Então, assim, e isso é uma coisa que também é bem brasileira. Por mais que eu goste de alguns deles, os modernistas, em 1922, vieram com aquele papo de não, vamos fazer... Mas é um Brasil visto pela lente de quem estudou na França. É simplesmente a substituição do colonizador, né? Trocaram Portugal pela França. Isso. Né? Quer dizer, muito pior. Né? Muito pior. Exatamente. Só que aqueles de 1922 ainda realmente iam buscar, né? Iam para o interior. E foram atrás de alguns franceses interessantes também, Balzac, Flaubert. Não eram todos, né? Agora, chega hoje, você tá lá, o cara tá buscando no Macron, no Biden, entendeu? Aí fica difícil. Só que esses caras... quando eu falo que a educação foi influenciada, não foi só porque tava TV ligado e o professor assistiu, não, foi diretamente influenciado. Sim. E essa coisa medíocre, a educação medíocre, que você só pode aprender a ser um cidadão. Que vai virar um Pedro Cardoso da vida. Exato. É isso, vai formar Pedro Cardoso, é isso, cara. Que é o que são, a molecada standard é um bando de Pedro Cardosinho. É impressionante. Gente sem nenhuma cultura, zero, mas que aprendeu a falar bem, né? Porque tem duas ou três referências. Tem duas ou três referências do teatro, que ele leu a peça do Ésquilo, duas peças do Molière e acha que é um gênio. Entendeu? Ou seja, sou eu, basicamente. Um pouco. Não, então... Não, eu ia botar Preta de Rodinhas nisso, ela brilhou, ela botou um post algum tempo atrás, que ela botou, escreveu assim, o cara quer... Acho que foi numa entrevista com a gente, agora não me lembro, ou na internet, mas eu vi ela falando assim, o cara quer descolonizar, ou decolonizar, como eles falam, né? Decolonizar mas citando Foucault. Nossa, deixou de ser eurocêntrico. A África precisa ser decolonizada. Quem é que pensou sobre isso? Foucault, Derrida...
Então, peraí. Então é só mudar o tipo de colonização, filho. Tem uma ligação, inclusive, mais direta. Criança Esperança, Unesco. Tá tudo... Tá tudo junto, tá tudo junto. Pra não dizer que assim, não, é uma coisa mais indireta. Não, é direto. Cara, O Silvio tinha criança, aquele lance do Criança Teleton, Esperança é o certificado, Criança Esperança, é o certificado de FDPtice da Globo. Ah, sim. Porque, cara, eles usaram a imagem de criança, pô, passando fome, o que for, não sei o quê, pra criar emoção, pra arrecadar dinheiro, pra fazer projetos doutrinários. E se você pegar os grandes expoentes dessa galera, ganha os expoentes do Criança Esperança. Xuxa, que sexualizava a criança. Exato. Né? O próprio Renato Aragão, que durante um tempo teve um papel enorme, super legal nos Trapalhões, mas depois se aceitou ser utilizado a serviço dessas pautas. Né? Cara, mas assim, o resto era tudo gente que defendia ou participava das piores coisas do mundo com criança, inclusive, que ela tenta apagar o passado, a Xuxa, né? Que fez aquele filme clássico de... Clássico da internet. Hoje não. Da internet. Tentou tirar do ar, tentou Estranho Amor, assim, tentou de tudo. A pessoa tem o direito de se arrepender, fazer cagada e tal. Mas não é o caso, porque ela hoje defende a mesma agenda e defende essas... Não, ela radicalizou. Ela radicalizou a agenda, ela piorou. Piorou. Não tenho nenhum problema em aceitar a pessoa... Eu acho que o principal do Brasil é realmente se descolar dessa elite mesquinha e podre, né? Podre. Então, aí o Silvio Santos foi, aparentemente, é o último bastião dessa... Pelo menos de alguém relevante, assim, né? De alguém que... E aí agora a gente tá numa era mais de internet, mas a televisão ainda tá viva. Eu acho que a televisão eu acho que não morre. Eu acho que não. Dificilmente morre. Acho que não. Morre porque ela tem um alcance... E você, no texto lá que você mandou, você fala um negócio interessante, inclusive dá algumas ideias para a saída desse lixo que virou a TV aberta. Exato. Diz aí, eu achei interessante aquilo. De regionalizar programas, seria a saída que é mais ou menos de entrar para o Brasil, né? A internet, os streamings, eles são muito globalizados, eles têm que abordar. Você pode usar a televisão, por exemplo, para nichos de para Campinas, assim, cada vez mais regionalizar e atingir núcleos menores. Conteúdos locais. Porque para tirar assim esse lance de Vila Madalena e Leblon e transformar em coisas mais conteúdo em Brasil de verdade. Pulverizar, né? Pulverizar e deixar que as pessoas... Eu acho que isso pega, que dá, mas é puro achismo, né? Não sei. Coloquei achismos. Alguém deve estar fazendo pesquisa. Eu acho que a TV acabou, Lu. É mesmo? Eu também acho. Tempo. Substituída pela internet por vários motivos. Eu não sei. Eu acho que ela acabou. É um até negócio por praticidade, que vai virar... né? Pode ser. Mas de natureza política apenas, mas o meio em si, é questão de gerações. Claro que o Brasil ainda vê muito, que é muito atrasado. Nós temos um país atrasado, né? Mas a TV nos Estados Unidos, por exemplo, pega fogo, tá? Ainda tem briga, tem guerra de audiência, tem, enfim, política aberta também pela política. Você vê que já fala, CNN é trumpista, o outro o Fox, sei lá, uma é trumpista, outra é democrata. Então são instrumentos políticos, né? Em Londres, por exemplo, a BBC não é tomada, mas, por exemplo, ela é do estatal. Aqui em Portugal também. E cada um... na Europa, eu acho que na Europa a televisão nunca foi. Quase todas são do governo. Assim, e apresenta notícia, é uma coisa seca, não tem muito viés, entendeu? Mas também não produz grandes coisas, né? Não, mas então, é porque nunca teve relevância, na verdade, né? Quer dizer, nunca teve. Na Europa... TV na Europa nunca teve. Talvez a BBC... Não é a força que teve no Brasil. A BBC que mais teve porque ela produzia conteúdos de altíssima qualidade. Exatamente. Né? Inclusive vários, né? Você pega o Monty Python, por exemplo. Era coisa da BBC. Então um negócio que você nem pode imaginar, né? Eu acho assim, primeiro a gente tinha que definir mais ou menos o que é TV, porque hoje, você vê coisa na TV, mas você vê internet. TV, o que era a coisa que era a TV? Eu vou antes contar uma coisa que aconteceu semana retrasada. Eu liguei a TV e fui mudando de canal. A minha TV, não sei porquê, essa
sempre liga na TV aberta. Eu queria que ela ligasse. Caramba, a minha nem tem. E aí eu fiquei mudando de canal por curiosidade e falar, pô, deixa eu ver. Cara, a sensação que eu tive era do rádio nos anos 60, assim, sabe? Uma coisa que só o pessoal decadente, aquela sobra que ainda tinha de glamour, e que depois o rádio se reinventou nos anos 80, 90 e tal, mas aquela sobra de glamour, só os mais velhos lá, não de idade, mas até não tem nada, um pessoal velho de espírito que você vê, assim, eu fiquei imaginando o meu moleque ligando a TV e vendo qualquer um daqueles programas, não faz o menor sentido. Então, assim, a TV, no sentido de que, ó, ela vai impor uma programação a milhares de pessoas, isso acabou já faz tempo, nem foi por ainda causa do Silvio. alcança muito, quer dizer, mas aí é um problema social no Brasil. Não, mas, sim, pode ser, mas porque eu acho que tem lugar que a TV não pega, a internet, a internet não chega. Então, não o Brasil quando chega muito. Eu tô falando aqui, Serra da Mantiqueira. Tem falar pontos no celular, em que a internet ainda tem conseguia. muito problema, né? E aí você... Mas no médio prazo, pelo menos... eu acho que talvez, você tem razão, o rádio é capaz de morrer depois da TV. É capaz, eu acho que a TV morre primeiro do que Só que é o seguinte, eu acho que a TV morre primeiro. Hoje não é que ela, de certa forma, ela ainda influencia, porque o cara fica esperando passar numa TV grande, porque é resquício do que foram as TVs, porque senão elas nem existiriam mais. E aí o cara fala, bom, aquela TV falou uma coisa absurda, internet, porque ninguém tava vendo na hora ali. E aquilo repercutiu. Foi alguém que postou na internet e aquela informação saiu no... Mas eu não ia reclamar se me desse uma concessão, não. Tem uma coisa que eu comentei que, assim, que as TVs poderiam também trabalhar, justamente na parte de conteúdos ao vivo. Que a internet ela tem um pouco mais de dificuldade de tratar, por exemplo, eventos esportivos, né? Tem vários pontos assim que se você... Eu falo isso inclusive no sentido, cara, que o delay Casar TV? Não, por exemplo, da internet. Você pega, eu vou assistir a Copa do Brasil no prime time. Se tiver um cara assistindo na Globo TV aberta, ele comemora gol 3 minutos antes. Exato. Entendeu? Ele sabe o que está acontecendo. Mas isso é uma questão tecnológica que em 6 anos está resolvido. Isso eu estou falando, já tem 12 anos que não resolveu. Tem 12 anos. Mas está perdendo. Você vê aquele Casimiro, que é até um cara de esquerda ele teve uma audiência transmitindo agora as Olimpíadas muito maior do que a Globo. Porque ele foi. Grana. Com uma puta estrutura. Deu uma grana. O cara... Vários desses, mas ele pode, por exemplo, ele poderia ser um cara incorporado por uma televisão, entendeu? Se você tivesse interesse, você poderia pegar o Cazé TV, se você coloca, por exemplo, no SBT, o alcance seria 3 vezes maior. Não que a internet também não tem, porque o cara ele junta a internet com a audiência da TV. Por exemplo, botar o Quinto Elemento na SBT. Imagina que maravilha, de domingo, no horário do Silvio. Não dá mais pra chamar o Silvio. Por isso mas, Ei, Patrícia. Agora é a filha dela, filha dele. Aliás, Cenoura Bravanel. O Ratinho vai comprar. Dizem que o Ratinho vai comprar o SBT. Tem uma vontade antiga do Ratinho Júnior comprar o SBT. Sim. O Ratinho é o que faz o programa lá, não o... o que faz o programa, não o filho. Porque tem o Ratinho Júnior, né? Não, é o pai. O que era apresentador, eu acho. Que o Ratinho eu já acho um cara mais... Não é o cara... Não é meu... É popular também. Não, sim, mas o que era legal do Silvio? O que era legal? O Silvio é o popular que tem dignidade, bota o terninho, vai lá pra frente. O Ratinho, meio esculhambado, né? É aquele cara, camisa aberta, bicheirão, sabe? Caralho. Então, o que eu acho legal do Silvio, que também tinha isso, cara, que tem coisas que emocionam quando você vê hoje, porque você não vê mais isso por aí, é o negócio da Porta da Esperança, o cara pediu um cavalo, sabe? Um cara que quer ele quer cumprir uma promessa que ele fez para Nossa Senhora. E tá ali, entendeu? Que é uma coisa mais popular que isso, só que com uma puta dignidade. Então, e era tão autêntico que você falou desse, tem um que o Paulo AP, inclusive, que tá fixado no perfil dele, procurem o Paulo AP no Twitter, que é um cara sensacional, fez várias homenagens ao Silvio Santos. Sim, ele era fãzaço. Um fã do Silvio. E aí ele mostra um quadro do Porta da Esperança que o cara, notadamente, você vê, é um tio, ele notadamente tem traços mais afeminados, mas os pais da menina faleceram, ele cuida da menina com de um amor, e ele vai lá pedir, eu não lembro direito o que ele pediu. Acho que era se eu falar, eu vou chorar. Mas eu vou tentar. Ele vai pedir uma fantasia de anjo. Fantasia.
velho. Então, cara, ao mesmo tempo, pra gente poder rir um pouco, tem o outro que fala assim, eu quero uma TV, um vídeo e um filme. Mas é isso, é Joaquim Teixeira não E ele leva os vídeos. Ele ganha. Esse aqui é bom, garganta profunda. Ele leva. Mas é isso, cara. Então, por quê? Porque esse é o retrato mesmo. É o cara que vai à missa e tem o filme por... Não, mas aquilo não é engraçado, não é grosseiro, não é apelativo, ele não tá expondo, ele simplesmente tá dando a vontade do cara lá e ele fica tirando um pouco de sarro. Claro. Entendeu? É até você ficar mais envergonhado. Se a gente for colocar o SBT é o Joaquim Teixeira e a Globo é o Luiz Felipe Pondé. É basicamente isso. Se você for personalizar cada uma dessas visões. E, pô, o Joaquim Teixeira é muito mais legal que o Pondé. Apesar do Pondé, às vezes, falar uma coisa legal. Não, eu acho que é o Karnal. Eu acho que é o Karnal, TV Globo é Karnal. Esse cara nunca que eu queria ficar jantar com o Karnal. O Pondé você ainda é um cara que eu até gostaria de... Consegue talvez. Dá pra fazer um bullying com ele. E ele dá risada. A Globo é justamente a representação daqueles atores, né, que estão lá, tipo Maite Proença. E uma gente meio histérica. Totalmente histérica e afetada. Que se... isso aqui... cara, eu nunca gostei, até porque eu sempre tive essa sensação, quando o cara ia na Globo falar de alguma coisa, não, porque a nossa novela vai abordar não sei o que, você olhava a novela e falava, cadê isso aí que ele tá falando? Só tá na cabeça do cara, entendeu? Quer dizer, ele cria um negócio e ele fala, não, porque não sei o que, nós abordamos uma forma diferente de fazer comida, você vai ver o cara tá comendo cocô. Mas olha só que interessante, você falou, alguém falou aqui, que a Globo, são dois Brasis da Globo, né? Um é a Zona Sul e o outro é a galera que vai pro trampo, se forma, não sei o quê. E o Brasil, acho que, eu já falei aqui, ele tem uma divisão, que talvez sempre teve, entre as pessoas de bem que estão ali, querem viver a sua vida, não sei o quê, os caras até de bem, mas que tem essa visão tosca do mundo, e tem a bandidagem no meio disso tudo, que normalmente está ligado com o cara que fuma maconha e cheira lá da Globo, entendeu? E aí fica essa mistura toda, e tá de um jeito que a gente precisa abaixar a temperatura para falar assim, gente, a gente vai precisar conviver com essa merda. Não com bandido, bandido tinha que prender tudo, mas para prender os bandidos você tem que falar pros caras que estão ali, a elite, falar, cara, vai chegar em você, seu filho vai ser sequestrado, como o Silvio Santos foi, né, a filha do Silvio Santos. Então, Trelli, mas eu acho que nesse aspecto, cara, a classe média brasileira tá abandonada à sua própria sorte, tá? Vou falar da elite brasileira rapidamente. Você gosta muito da elite brasileira? Adoro, a elite brasileira. Eu acho que a Globo, veja bem, a Globo reflete o que é a elite brasileira. Exato, claro. A Globo é a implementação do projeto da elite brasileira. Uma elite que é hedonista, entendeu? É materialista, promíscua e pagã. Então, cafona. Esqueceu do cafona. Cafona. Esse é o projeto da elite brasileira. E aí, por exemplo, eu estava até anotando antes do nosso programa a pauta para o programa do Geoeconomia, o próximo. Cara, eu fiquei até meio deprimido, porque uma das coisas que eu vou comentar lá é que, só fazendo um parênteses aqui, como diria meu professor de matemática, um parênteses dentro do colchete, mas é o seguinte aqui, é que você vai hoje, qual o grande erro, por exemplo, dos nossos analistas no Brasil, eu acho? Quando eles falam sobre política, sobre conflito ideológico, eles estão falando como se a gente estivesse lutando contra uma elite burocrata russa da década lá da Cortina de Ferro, que era uma elite corrupta e bêbada. Ou funcionários corruptos bêbados comunistas. Não é mais isso. Você tem hoje uma elite mandarim na China que está altamente educada, foi estudada na Inglaterra, nas melhores universidades, foi mandada para fora. Essa elite mandarim, ela é extremamente preparada. A elite dos Emirados Árabes, é extremamente preparada. Então eles têm alta cultura, ele não vai se assustar com os grandes clássicos, eles têm alto domínio da filosofia, eles aprenderam, eles discutem sobre assuntos de alto nível intelectual. A elite brasileira, ela é a Globo. Ela é hedonista, pagã, materialista e promíscua. Então, essa elite brasileira, essa elite hedonista, materialista, pagã e promíscua. E aí, cara, como é que você vai competir com uma elite mandarim, com uma elite dos Emirados, que é altamente, que é família, que é altamente preparada intelectualmente? Não tem comparação. Não. Então, eu vejo hoje, cara, a classe média brasileira
a abandonar a própria sorte. Porque quem são os representantes hoje? É a Angélica, é o Luciano Huck, é a mulher que fala de vibrador pra mãe, é a Giovanna Banchi, sei lá, a mulher do Bruno Palhaço. Que quer transar. Essa turma que quer transar com todo mundo. São esses os porta-vozes da consciência da elite brasileira. Pô, está perdido, né? Completamente perdido. E aí você tem, a consequência disso, né? Boa parte da... Por quê? Porque o hedonismo, isso tudo é fácil. Entendeu? E isso inspira no sentido baixo mesmo. Não, é sedutor, né? É sedutor. E a nossa classe média quer copiar isso. O grande problema é o seguinte, a classe média tem um problema muito sério também, porque ela quer copiar esse modelo da nossa elite. Mas isso no mundo, em qualquer tempo, mas por exemplo, é o que ele está falando, a classe média do mandarim, lá da elite mandarim, ela pode até querer, ela vai ter, porque é isso, o ser humano é uma coisa, mas quando você está aqui nesse nível de valores, a sua queda não é tão brutal. Quando o nível de valores está aqui, bicho, o chão... Ninguém sobe, exato, né? É o crime, é a criminalidade. Entendeu? Isso você descamba para a criminalidade. Então a gente não tem a curto prazo uma boa chance de escapar de E você fala da elite do Brasil, mas quando você pega a elite dos grandes centros americanos, a elite europeia, tá tudo assim também. O Ocidente tá assim, é o Ocidente que tá assim. Aliás, só pegando o gancho, Arthur, Geoeconomia vai pro ar quando? Próxima sexta estaremos falando do Geoeconomia, tá lá, próximo episódio. Só para fazer um jabazinho aqui rápido. Pronto. Boa. Manda, diga o que você fala. Maravilha. Não, eu ia dizer o seguinte, é que essa elite brasileira é isso exatamente porque ela é cafona e ela imita e quer mimetizar a elite europeia que é isso também. Também. Entendeu? Exatamente. Só que alguma parte da elite europeia ainda tem uma bagagem cultural que mantém. Sim. O Brasil destruiu essa bagagem cultural. Aqui ainda tem alguma. Os Estados Unidos destruiu. A elite americana é imbecilizada. É idiota. Mas eu acho que na elite americana, quer dizer, quando você fala elite, né? Mas tem um lado, pelo menos a minha impressão do americano, que é um pessoal que tem algum poder, e também tá com o pé mais no chão, tá um pouco mais, que é a galera do meio oeste, o Texas ali, se bem que os grandes centros, mesmo nesses lugares, são tão horríveis, pelo que dizem. Então. Mas o que eu quero dizer é que lá também tem pelo menos uma galera falando assim, calma, vamos tentar resolver. Não sei como é que vai ser agora. O pessoal do agro lá. Seria uma coisa assim. Mas o que eu vejo no Brasil é que quem está tentando lutar contra isso, tirando nós 4 aqui, sei lá. E o Lucas, não vou esquecer do Lucas. Mas o Lucas não é elite, o Lucas é povão. O Lucas é povão. A nossa elite realmente não tem é muito fraca essa turma que está pensando desse jeito. A maioria é a classe média mesmo, que acaba... A classe média baixa, o povão, o Silvio Santos, vamos colocar assim, que é esses caras que às vezes não sabem se expressar, e aí se expressam mesmo meio reacionariamente, se expressam de um jeito assim, e não é culpa deles, mas é porque assim, porra, você vê um negócio tão absurdo, todo mundo querendo, você fica puto, é o que acontece em Londres, reclamaram que a gente estava defendendo os caras quebrando, não era isso, mas assim, você entende que o cara é um hooligan, sempre teve os hooligans, né? Reclamaram que a gente estava defendendo os caras quebrando em Londres. Quebrando em Londres, eu paro no meio da... Mas, falaram que a gente estava defendendo isso? Que a gente meio que, vocês estão falando que é a direita, então vocês estão passando pano nessa história, porque, enfim, esse tipo de comentário que a gente não é que você tá falando que aquilo é certo, você tá falando assim, o cara tá ali, desesperado, ele já não tem muita cultura, já não tem muito meio de ação. O cara vai falar, porra, chega uma hora, você quer estudar minha filha, então eu vou pro pau, velho. Eu vou pro pau. Que é o que eu faria. Se quiserem vir pra cima da minha filha, da minha família, eu não tenho o que fazer, você vai pro pau. É o mínimo que você tem que fazer pra ser um bom homem, né? Uma pessoa boa. Então, aí não. E quanto mais eles vão dobrando a aposta, mais raiva, né? E aí a raiva é a pior coisa. O que acontece, por exemplo, das elites americanas, cada vez vão diminuir nesse sentido, elites que realmente olham para o cenário, porque você tem um ponto, é o seguinte, da onde vem a fonte de renda de boa parte da elite hoje? Antigamente você tinha os caras que produziam,
Claro. Tinha cara que produzia, Sim. tinha cara que saía do zero, tipo Silvio Santos. Sim. Silvio Santos é parte de uma elite que no passado era muito mais comum de acontecer, de pessoas que saíam... A mobilidade social, que todo mundo fala hoje, não sei o quê, Sim. era muito mais fácil nos anos 40, 50 do que é agora. Sim. Agora é praticamente impossível. E quem que são os donos do dinheiro hoje? É capital especulativo e entretenimento. Que é gente burra. É gente burra. Gente essencialmente burra. É um cara que sabe trabalhar bem a especulação e coisa, e o cara que fica vendendo, né, o influencer, é o ator. Que não tem muita coisa com a realidade, né? Muito compromisso. Então, fala. Talvez, Carlão, esse ponto que você falou seja realmente fundamental. Porque a forma que eu vejo é isso. O que acontece? Antigamente, como você fala, o trabalho ele era valorizado. Exato. E o trabalho virou o sucesso da rede social. Exato. E o lucro que era valorizado virou a ostentação. Entendeu? Então, um cara hoje é bem sucedido, significa que eu sou um influencer, ou influencer, sei lá como chama isso, mas eu tô nas redes, eu gero tráfego, eu gero atenção. Então, é gerar atenção e ostentar. Exato. E aí, isso são subversões de valores, cara. Mas é isso que tem sustentado. Isso aí, o que inclui figuras que certa direita aí adota, tipo o Pablo Marçal. Fica ostentando que tem bilhões, que tem... Cara, isso é uma coisa absolutamente imbecil. Isso é imbecil, entendeu? Não dá pra levar esse tipo de gente a sério. Ele pode ser um cara bem sucedido do foda-se. Entendeu? Não é isso, não é um valor em si, não é um valor que eu considere, porra, você tem $1 bilhão na conta, parabéns pra você. Mas você vai continuar sendo um idiota, um imbecil, entendeu? Pô, bem sucedido em que critérios, né? Exato, quais são os critérios Exato. Essa mesma elite que, quando o Tom Jobim falava sucesso no Brasil é ofensa pessoal, é ofensa pessoal pra essa galera. Pra essa esse elite. cara que acha lindo o self-made man lá nos Estados Unidos, que acha lindo a meritocracia, mesmo liberal, viu? Sim, mesmo, mas aliás, principalmente são os os liberais. são os piores. A meritocracia é super lindo. Quando tem um cara desse, não, mas ele tem meritocracia, tudo bem, ele até dá um desconto, mas, pô, ele é cafona, né? Ele é esteticamente, não é muito legal. Então, esse cara não fez tão bem pro Brasil, esse cara não... Aí, os narizes em pés, não, porque é igualdade social, não, o cara veio de baixo. Não, ele não veio de baixo, porque ele é de uma família... O Silvio foi gongado, levou bola preta no country, no Rio de Janeiro. Então. Aí, viu? Você não foi o único, Arthur. Você também levou, não? Eu não o Arthur levei é no bola country branca que lá eu não fácil. O Arthur... Não, porra nenhuma. Eu mesmo dava bola preta pro Arthur. Zero. Eu me daria bola preta, mas olha só, eu tomei no Golf Club, no Gávea Golf Club. Você tomou no Golf Club? Você tomou no clube? Porra, que foda. Tomei no clube. Mas você parecia de ser otário, né? Porque assim, eu sou classe média, nasci na Tijuca, aí esse tijucano que é cafona, eu vou entrar no Gávea Golf. Tem que tomar bola preta mesmo, parecia ser trouxa. Pra aprender a ser gente, é isso aí. Quer dizer, não conhece a máxima do Groucho Marx, né? Você teve um tempo que você se levou a sério, né? O Groucho Marx dizia que nunca ia entrar num clube que o aceitasse como sócio. Entendeu? É isso, pô. Maravilha, esgotamos mais um assunto, pessoal? Tem mais algo a dizer sobre a TV? Sobre o fim da TV? Para mim acabou. Decidimos que a TV Silvio vai Santos acabar. morre, eu acho que a TV acaba por pura como é, falta de imaginação. Vai morrer por inanição, né? Vai acabar. Acho que vai ser meio que engolida pelos outros meios. E o que a gente chama de TV, que é essa influência de o cara fazer a programação, acabou já, né? Tipo, o cara escolhe o que ele vai ver. Não, e não é só isso. Essa estratégia de doutrina não deu certo, né? Não deu. Quer dizer, aparentemente os caras estão desabando e aí a queda de audiência tem uma ligação direta com isso. Sim. Não é só porque chegou streams e não sei o que lá. É porque a qualidade que eles dão. Porque a tia do Zap, que talvez não domine o celular, exato. Ela não tá afim de ver aquela porra, entendeu? Ser doutrinado. Ser doutrinado. Aguinaldo Silva ou o Silvio de Abreu, não sei qual dos dois, eles estavam comentando num podcast falando assim, cara, se a Globo... Foi o Aguinaldo Silva. Se a Globo tivesse mantido a qualidade que ela tinha de novela dos anos 80, ela jamais perderia a audiência que ela perdeu. Uma das coisas que ele fala é o seguinte, a Globo... por quê? Porque mudou, né? Você não tem mais o Boni lá, que o Boni era um cara que ficava atento, assim, tipo, o programa estava acontecendo e ele ligava. Sim. A novela estava acontecendo e ele ligava pro autor, falava, cara, o que é isso que tá fazendo?
vai perder qualidade, você não sei o que e tal. O cara ficava de olho naquilo, e aquilo, criou-se uma... tinha um padrão uma indústria, Globo um padrão qualidade. Globo, né? Pô, é o padrão Globo. Exatamente. Isso não tem mais. Agora as novelas elas querem imitar séries. Exato. Então elas estão caindo, né? Além do que a qualidade dos escritores, dos diretores e dos atores caiu a imaginação bastante, dos né? caras, A imaginação dos caras caiu bastante. Tem... Evidente que tem gente boa lá, deve ter bons compositores, deve ter bons diretores, mas você não tem uma massa que construa algo que você fale, puta, isso aqui dá uma obra. Até porque uma obra audiovisual é um exército de pessoas fazendo, é um esforço monstruoso para sair uma novelinha, entendeu? Não é um negócio que sai com uma pessoa genial ali e vai resolver. Tirando tudo. Aqui, que são 4 pessoas genial, um cameraman genial, 2 engenheiros de som genial e um editor genial. Pronto, também, Ou seja, se um dono de TV estiver nos assistindo, quiser... Já sabe o que fazer. Já sabe o que fazer. Estamos aí, né? Tamo facinho. Como diz o nosso produtor, às vezes, né? Ele fala assim pra mim, vamos tomar um negócio hoje? Eu tô facinho. Qualquer coisa. Olha só, então, né? Bom saber. Muito bem, então. Bem, é isso? É isso? Falamos? Esgotamos mais um assunto? Não deixe de acompanhar nossos conteúdos? Não deixe de acompanhar nossos conteúdos. Olha, eu não vou falar todos aqui, mas entre no nosso canal no YouTube e lá tem playlists para você ver todos os nossos programas. Tem Notícias de Quinta, tem o Cine Quinto que eu apresento, tem o Trocando as Bolas com esses garotos incríveis, tem o Café com Café. Não, como é que é o nome? Café em Família. Café em Família. Então, não precisa... Assistam Filosofia e Cultura, do Joel Gracioso, Café em Família e o Geopolítica, que aí são conteúdos altíssimos. E aí o que sobra... o resto é essa bobagem aqui. Que a gente é o auditório, o programa de auditório, Silvio Santos. Né? A gente é Eles são a Globo, nós somos... No bom sentido. A Globo no bom sentido. A Globo na época boa. Muito bem. Isso aí. O cara me comparou com a Globo. Porra, dos bons tempos. Imagina, o Kim que vai gostar, o Kim Paim que vai gostar. É isso aí. O Kim, velho. Então é isso aí, muito obrigado a todos. Deixem joinha, comentem, por favor, comentem. Nosso Telegram também. Muito obrigado, pessoal. Aquele abraço. Até.